Bom, boa noite. Hoje é dia 16 de janeiro de 2024. Estamos começando mais um ano, né, o segundo ano de atividade do grupo de estudo Ecologia e Marxismo. E para começar esse ano, né, com alto nível, a gente está contando aqui com a presença, né, do professor Eduardo Sabarreto para fazer uma aula inaugural para a gente. Eu vou deixar para falar sobre o grupo de estudo, passar instruções, etc., depois da apresentação do Eduardo, para a gente aproveitar o máximo possível o tempo dele. Eu só queria, primeiro, avisar que terça-feira da semana que vem a gente retoma a leitura, a partir do capítulo 9 do Capitalismo e Colapso Ambiental, e dizer o seguinte, que é uma satisfação imensa receber o Eduardo. Para quem não conhece o grupo ainda, só para vocês terem uma ideia, a ideia de construir esse grupo de estudo surgiu a partir do texto que ele publicou, para uma ciência social das mudanças climáticas. Acho que era esse o título do texto, Eduardo? Você Não lembro. fazia esse desafio, da gente, o desafio dos cientistas sociais, de tentarem também contribuir para esse debate. Então, a partir daí, a gente construiu o grupo de estudo. O primeiro texto, que nós discutimos no grupo foi exatamente esse. Então, uma satisfação. Obrigado, Eduardo, por você estar com a gente aqui. Agradecer a todo mundo que veio participar. Vou parar de falar para a gente ouvir o Eduardo. Beleza, Renato. Eu vou procurar controlar meu tempo aqui também para não Tá falar bom? excessivamente. É, bom, obrigado pelo convite, né? Pela confiança de sempre. Eu acompanhei depois, né? Pela postagem do YouTube, o último encontro aberto com o professor Luiz Marx. E isso, inclusive, é uma fonte de pressão para mim, né? Para tentar manter o nível daquele aulaço que o Luiz deu. Enfim, ele nos soterra de informações úteis e relevantes, né? A respeito do que está acontecendo e dos mecanismos a respeito dos quais a gente já tem razoável compreensão e das evidências, etc., etc. Isso, em parte, torna o meu trabalho mais fácil, porque tudo que ele já disse eu posso pular, porque eu não poderia dizê-lo de maneira melhor, e em parte, torna o meu trabalho mais difícil, porque cabe a mim agora tentar manter, né, a altura, pelo menos a altura do sarrafo que ele deixou para a gente. A minha fala aqui ela vai se aproveitar da fala do Luiz como um pressuposto, digamos assim, né? Então eu tenho um acordo integral com tudo ali que ele falou, com o quadro geral de gravidade que ele delineou para vocês. E em cima disso, o que eu pretendo trazer é os toques e o aporte da ecologia marxista, propriamente dita, né? Em como que ela nos ajuda a lidar com esse quadro gravíssimo, né? Então, o pressuposto é esse: a situação do ponto de vista natural, ecológico, climático é gravíssima, né? A situação já é grave, há uma tendência de piora, e o sistema como um todo e o movimento do sistema climático é dotado de uma característica inercial muito forte. O que significa dizer que, ainda que nós sejamos, e trata-se de uma hipótese heróica, tá certo? Ainda que nós sejamos plenamente bem-sucedidos em fazer tudo aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer para mitigar os riscos, mitigar os impactos, etc., etc., ainda assim, nós já estamos comprometidos com uma série de irreversibilidades, né, com a continuidade de uma série de processos já disparados por nós, uma continuidade por séculos, alguns desses processos até por milênios, né? Então, a situação é muito grave, e uma pergunta se impõe, que é uma pergunta
uma velha conhecida nossa, né, da esquerda radical, da esquerda marxista, que é o que fazer, né, porque o cenário é obviamente grave e perigoso, e, portanto, nós não podemos simplesmente sentar imóveis e esperar sermos arrastados pelos processos em curso, pela sexta extinção em massa, etc, etc, né? E aí eu vou recorrer também, né, acabei de recorrer aqui de maneira implícita ao Lenin, mas vou recorrer também a um outro filósofo marxista bastante conhecido, um cara chamado Lukács, húngaro Lukács, e uma das várias coisas interessantes que ele, uma das várias discussões interessantes que ele faz é o reconhecimento de que o ser humano é um animal que dá respostas. Essa é uma formulação sintética que ele tem, né? O ser humano é um animal que dá respostas. O que isso significa? Significa que não há desafio que a realidade natural, social, histórica lance sobre nós para o qual nós não ofereçamos algum tipo de resposta. Tá? Isso, num primeiro momento, pode parecer confortável, porque isso pode nos levar a pensar o seguinte: ora, tem um desafio aí, e a vocação da nossa espécie diante dos desafios é oferecer resposta, então não há com que se preocupar. Mas o Lukács só está dizendo que nós somos animais que damos respostas, mas ele não está dizendo que nós damos necessariamente boas respostas. Às vezes as respostas são muito ruins, tá certo? E nesse caso específico, que é o nosso objeto de discussão agora, a tragédia é que as respostas que têm grande circulação, a, 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 puder mutar o microfone, por favor, as respostas que tem, né, que tem grande circulação, que predominam, são muito ruins. E são muito ruins por motivos diversos, que eu, inclusive, pretendo explorar um pouco ao longo da minha fala, mas as respostas podem ser ruins porque, às vezes, elas são simplesmente impossíveis, não executáveis, ou porque, às vezes, elas podem ser insuficientes, ou porque, às vezes, elas são apenas aparentemente respostas, na verdade, são ilusórias, ou eventualmente até mesmo elas podem ser respostas contraproducentes, né, que nos levam na direção oposta à direção necessária. Então, eu vou usar isso como gancho, né, como mote da minha fala hoje, e eu quero comentar algumas respostas que circulam por aí, né? E, enfim, basicamente, eu vou dividir essas respostas em dois grandes grupos, e cada um desses dois grandes grupos é composto por dois subgrupos. Tá? O primeiro dos grandes grupos são as respostas ou as alternativas oferecidas e formuladas que a gente pode reunir sob o grande termo de capitalismo verde, né? E a ideia de capitalismo verde, ela nos remete ela pode nos remeter a vários tipos de formulações, a vários tipos de proposições, desde aquelas que postulam uma noção de automatismo puro do mercado, né? Ou seja, o mercado é deixado livre de interferências, livre de intervenções externas, tende a se autocorrigir no sentido economicamente mais eficiente e, portanto, também ecologicamente mais eficiente. Então, essa é uma alternativa, digamos assim, de capitalismo verde mais exacerbada, né? mais radical, mas também passa por proposições relacionadas aos mercados verdes, relacionados ao consumo consciente, né? Quer dizer, que está muito vinculado à responsabilização individual e das práticas individuais. Passa também
por alguma ideia de otimismo tecnológico, né? Como se em algum momento, ou por impulso consciente nosso, ou como resultado espontâneo das pressões dos mercados, fosse surgir uma tecnologia salvadora, mágica, que seria capaz de suspender de maneira definitiva o nosso impacto desestabilizador sobre os sistemas naturais do planeta, né? Então, todas essas proposições que eu mencionei aqui de maneira muito panorâmica podem ser reunidas sob o grande nome de capitalismo verde. E o meu ponto não é que elas não sejam respostas, mas elas são aquele tipo de resposta ruim, né? Que se apresentam muitas vezes de maneira modesta como alternativas paliativas, mas sequer paliativas são. E isso, a crítica ecológica da sociedade capitalista, baseada na ecologia marxista, consegue demonstrar de maneira muito consistente, tá certo? Todas essas alternativas, ainda que se efetivem, estarão elas também sujeitas a uma série de imperativos próprios do movimento do capital que irão garantir que elas, mesmo que se efetivem, terão o mesmo tipo de impacto deletério que o capitalzão tradicional atuando tem, né? Elas também vão estar sujeitas ao imperativo da expansão cega, elas também vão estar sujeitas à necessidade de mobilizar os avanços tecnológicos para a expansão da escala das nossas atividades e não para a moderação do nosso impacto. Elas também vão estar sujeitas à necessidade de garantir que a essa produção crescente corresponda um consumo também crescente, em velocidade cada vez maior, etc., etc., né? Então, o qualificativo verde da maioria dessas respostas não garante que elas sejam verde de fato, e não tem como garantir, não é um problema de design, não é um problema de implementação, né? Não é um problema de, é, é, de implementação incompleta da concepção ideal, né? Na verdade, todas essas alternativas são atravessadas por vícios de origem, e garantem que elas não sejam capazes de proporcionar nem mesmo ganhos, nem mesmo pequenos ganhos, na direção que elas alegam poder proporcionar. Eu acho que essas alternativas, elas, em grande medida, não seduzem aqueles e aquelas que já têm uma apropriação um pouco mais elaborada das questões ecológicas na cabeça, né, e de uma crítica ecológica a essa sociedade. De fato, não são alternativas que seduzem tanto, embora ainda seduzam em alguma medida, mas é mais fácil desmistificar o potencial ecológico dessas alternativas. Agora, o próximo subgrupo, dentro desse guarda-chuva maior que eu estou chamando de capitalismo verde, já tem um poder sedutor um pouco maior, que é o subgrupo das políticas públicas. Tá certo? Muitas vezes nós acabamos enxergando a arena das políticas públicas como a mais alta arena de possibilidades para a gente conseguir avançar as nossas pautas, as nossas agendas. E nesse registro, pensando as questões ecológicas e os desafios ecológicos, nós somos levados a participar da discussão e da pressão
a respeito das políticas públicas, né? E pensar quais seriam as arquiteturas melhores para obter os melhores resultados, tanto em termos de profundidade quanto em termos de abrangência, etc, etc. E o diabo nesse caso, não é tanto que essas respostas sejam integralmente inefetivas, ineficazes. O ponto é, mesmo quando elas eventualmente, se bem desenhadas, se bem aplicadas, se bem conduzidas, mesmo quando elas eventualmente são capazes de proporcionar os resultados pretendidos, existe um mecanismo nessa sociedade muito estrutural, muito fundamental, muito profundo, que neutraliza esses ganhos, que anula esses ganhos. E eu vou tentar explicar aqui de uma maneira rápida, mas há maneiras mais detalhadas para explicar esse mecanismo ao qual eu me refiro. O ponto é, todas essas políticas públicas, seja aquelas mais alinhadas ao mercado, seja aquelas que pretendem, em alguma medida, desafiar as forças e os interesses do mercado, todas elas, ao fim e ao cabo, pretendem, como resultado, por caminhos diversos, mas pretendem como resultado, lá na ponta, algum tipo de moderação do nosso impacto. E esse impacto, se ele for entendido de maneira simplificada como, de um lado, demanda sobre recursos e, de outro lado, demanda sobre sumidouros, né? Ou seja, um impacto que, de um lado, exaure a disponibilidade de recursos e, de outro lado, sobrecarrega, né, os sistemas que recebem os resíduos da nossa atividade. A moderação desse impacto envolveria ou consumir menos recursos, e assim moderar os processos de exaustão, por um lado, e os processos de poluição, por outro, ou consumir esses recursos de maneira mais eficiente, o que significaria também exaurir mais devagar a disponibilidade de recursos, por um lado, e desacelerar a geração poluente de resíduos. Ou seja, todas essas políticas, como quer que elas sejam desenhadas, em última instância, pretendem gerar economias, poupanças, né? Seja de recursos, seja da capacidade do sistema de absorver resíduos. A despeito das suas diferenças, isso é algo que as diversas políticas compartilham. Desde aquelas que a gente discorda por serem inadequadamente desenhadas, até aquelas que a gente acha que são interessantes, etc, etc. Onde está o problema? Onde mora o problema? É que esses recursos ou essa capacidade que está sendo poupada não são apenas coisas, não são apenas coisas materiais, físicas, energéticas. Elas são, nessa sociedade, também capital, ao mesmo tempo, né? Então, o recurso que deixa de ser consumido é, ao mesmo tempo, capital que passa a estar liberado, né? Um capital que antes era adiantado para garantir o consumo de um determinado recurso produtivo, quando esse recurso passa a ser consumido em escala menor, o capital que era adiantado por ele está liberado. E esse capital liberado não pode se acomodar na imobilidade, o que faz com que ele esteja obrigado, compulsionado, a encontrar outras alternativas para executar a sua lógica expansiva. O capital ele só existe nesse movimento de autoexpansão, né? Um capital estacionário é quase que uma contradição em termos, é um capital na iminência de ser destruído, na iminência de deixar de ser capital. Então, veja, mesmo admitindo o melhor cenário possível das políticas públicas, onde quer que elas gerem os resultados pretendidos, existe embutido na lógica mais profunda do sistema
um mecanismo que pega esses eventuais pequenos ganhos, esses eventuais pequenos avanços e os neutraliza. Por quê? Porque a demanda moderada desse capital liberado num ponto, ela vai ser restabelecida num outro ponto, onde quer que esse capital venha a encontrar condições de executar sua lógica expansiva. Se ele atuar diretamente na produção, essa demanda material é restabelecida diretamente. Se ele for destinado a mecanismos de valorização especulativa, que não tem um contato tão claro com a materialidade, mesmo assim, o contato com a materialidade é restabelecido, ainda que seja ao garantir um poder de compra ampliado para o detentor desse capital. Né? Então, se não vai pelo consumo produtivo, vai pelo consumo improdutivo. Uma coisa é certa, o consumo expansivo está garantido, mesmo que localmente determinadas políticas públicas sejam capazes de gerar bons resultados temporários, momentâneos. Isso tudo posto, as alternativas de capitalismo verde, desde aquelas menos sedutoras para nós, até aquelas que podem eventualmente nos seduzir, são, de maneiras diferentes, respostas ruins. Elas são o que eu poderia chamar, a título de caracterização desse conjunto de respostas, elas são insuficientes e inúteis. Né? Então, não são o possível suficiente, que é o que a gente deseja. Né? Quer dizer, para dar conta dos desafios que nos defrontam, nós precisamos de alternativas que sejam, ao mesmo tempo, possíveis e suficientes. Né? E, nesse caso, essas alternativas que eu acabei de comentar, elas são, além de insuficientes, em alguma medida inúteis, né? Porque sequer fazem avançar o nosso conjunto de respostas na direção correta. Né? Elas são, basicamente, uma dissipação improdutiva de esforços sociais para dar conta das questões climáticas. Né? Uma dissipação de esforços, uma dissipação de recursos materiais e, dado que nós vivemos na sociedade capitalista, de recursos financeiros, inclusive, também, né? Enfim, recursos públicos e eventualmente, privados também. Afastando essas alternativas de capitalismo verde, que eu me sinto obrigado a comentar, mas, num certo sentido, frustrado em ter que comentar, porque, a rigor, nesse campo em que nós estamos discutindo aqui, né, os interesses que nos unem, os entendimentos teóricos e políticos que nos unem, esse já devia ser um assunto superado, né? As alternativas de capitalismo verde já não deviam, nenhuma delas, causar, enfim, nenhum tipo de sedução. Mas, enfim, como ainda é o caso, então a gente ainda é obrigado a lidar com esse tema. Agora tem um segundo grupo que é muito mais interessante numa série de sentidos, mas compartilha com o capitalismo verde alguns limites importantes, que eu vou chamar aqui de agendas das transições, ou agendas de transição. Tá? E as agendas de transição, elas se encontram hoje em disputa. Tá? Se nós nos debruçarmos sobre o debate a respeito das transições, nós vamos ver formulações que estão circunscritas à ordem vigente, ou seja, não tem nenhum tipo de horizonte para além da sociedade capitalista, e a gente vai encontrar formulações também que pretendem desafiar a ordem vigente, né?
que propõem a necessidade de superação dessa sociedade, né? Se eu for, por exemplo, simplificar essa disputa das agendas de transição, eu diria que, de um lado, você tem perspectivas que são capitalófilas, tá certo? Que não questionam a ordem do capital, né? Que entendem que a ordem do capital é essa tragédia que é porque a gente a administra mal, né? E de repente haveria maneiras mais interessantes de administrar a ordem do capital que não fosse completamente destrutivas, que não fossem completamente destrutivas do mundo natural e do mundo social, né? Então são as perspectivas capitalófilas. E de outro lado eu poderia resumir o outro campo dessa disputa pelos ecossocialistas, né? Então, claro, estou sendo um pouco reducionista aqui em alguma medida, mas essa simplificação me ajuda a avançar nessa exposição nesse momento. Então, falando primeiro dos capitalófilos, eu vou pegar para começo de conversa uma referência que é incontroversa, assim, não é polêmica, não é de franja, não é marginal, é uma referência incontroversa. É o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, né? Nos seus relatórios mais recentes, talvez até o Luiz tenha comentado sobre isso na aula dele. Eu assisti a aula, mas já não lembro se ele abordou esse tema. Mas nos seus relatórios mais recentes, pelo menos desde 2018, até onde minha memória permite eu falar com segurança, o IPCC vem defendendo explicitamente a necessidade, diria até mesmo a urgência, de que a humanidade realize uma série de transições, né? Transição energética, industrial, agrícola, urbana, demográfica, enfim, não é só uma, não é só duas, são várias transições. O IPCC chega a falar em transição sistêmica, tá certo? Mas o IPCC é insuspeito de ser uma instituição subversiva, tá? Então, por transição sistêmica, a gente não, pelo menos ao meu juízo, a gente não pode entender que eles estejam defendendo a superação da sociedade capitalista, mas eles estão defendendo a necessidade de realizar todas essas transições como um conjunto de condições necessárias para garantir que a humanidade não atravesse determinados limites a partir dos quais a nossa espécie, assim como diversas outras do planeta, estaria em risco existencial. Agora, todas essas transições a necessidade de todas essas transições é apontada, não só nos relatórios do IPCC, mas na literatura em geral. Mas outra coisa que é perceptível é um foco bastante bem definido na transição energética, tá? E há alguns motivos claros para isso. O primeiro é a importância do setor energético para o tema que nós estamos tratando aqui, né? Se a gente admitir, como a ciência vem afirmando, de maneira cada vez mais segura, cada vez mais fundamentada, cada vez mais consensual, se a gente admitir que os processos de desestabilização climática têm uma origem predominantemente antrópica, né? Enfim, ou seja, o principal vetor dessa desestabilização são as nossas atividades, e se a gente admitir que essa nossa capacidade de intervir no sistema, ela ela consiste basicamente nas nossas emissões de gases de efeito estufa, e se a gente admitir
que, dentro dessas emissões, o dióxido de carbono é o gás mais central, mais predominante, mais importante da mudança química da atmosfera que nós estamos operando. E se a gente admitir que a principal origem das emissões de dióxido de carbono está no setor energético, ou na maneira como nós geramos e consumimos energia, então é evidente que o setor energético tem uma centralidade aí, não só no problema, mas nas vias discerníveis de equacionamento do problema. Tá? Então, é razoável que haja um foco na transição energética. Um outro motivo, no meu juízo, para esse foco é que essa transição parece estar mais ao nosso alcance. Tá? ênfase aí no parece. Tá? A literatura, em geral, especialmente essa literatura que eu estou chamando aqui de capitalófila, vai achar que está ao nosso alcance. Tá? Eu acho que isso é bastante questionável. Inclusive, eu diria mais, eu estou convencido que não está ao nosso alcance, mas há um entendimento geral que essa transição estaria ao nosso alcance e, portanto, faz todo sentido que a gente comece por ela e que a gente destine a melhor parte dos nossos esforços em realizá-la. Né? Agora, vamos admitir isso. Admitindo isso, já há algo que nós podemos falar a respeito dessa agenda das transições. Né? Se a agenda das transições afirma que uma série de transições são necessárias, e se ao mesmo tempo ela postula que entre todas essas transições, apenas uma delas está ao nosso alcance e faz sentido persegui-la nesse momento, então, de saída, nos seus próprios termos, essa é uma agenda que propõe uma resposta insuficiente. Se eu preciso de transição industrial, agrícola, demográfica, urbana, energética, e eu vou gastar 30 anos fazendo apenas uma transição energética, então essa nos seus próprios termos, sem que a gente precise trazer nenhuma consideração externa de crítica, ela é, nos seus próprios termos, insuficiente. Só que isso não é a única coisa que a gente pode dizer a respeito dela. A próxima pergunta que se impõe é, ok, ela é insuficiente. Ela é viável? E, de novo, a gente vai encontrar problemas. Deixa eu só, antes de qualquer coisa, pintar o quadro, pintar o panorama. A gente tem política energética orientada para metas climáticas de maneira intensa e de maneira global há pelo menos 30 anos. Então, há pelo menos 30 anos, muita política pública foi desenhada e implementada para estimular ganho de eficiência energética e estimular o avanço das fontes renováveis na matriz energética. Tá? E não é que não fizemos nada, não é que ninguém se mexeu, muita coisa foi feita. E muito resultado foi obtido. A trajetória de elevação da eficiência energética é marcadamente ascendente. As políticas de estímulo aos ganhos de eficiência dão resultado. A geração de energia a partir das fontes renováveis é marcadamente ascendente. As políticas de estímulo a essas fontes dão resultado. No entanto, apesar do sucesso, essas políticas têm sido fracassadas. Por quê? Apesar dos ganhos de eficiência, o consumo de energia não diminuiu. Apesar do aumento da geração a partir das fontes renováveis, elas não substituíram as fontes fósseis. O consumo de fontes fósseis continuou crescendo, inclusive, mais rápido que o consumo de fontes renováveis. Tá?
Tem um problema de fundo aí que eu vou gastar um tempo enorme se eu for elaborar, mas só mencionando ele. Essas políticas, elas incidem sobre grandezas relativas. Eficiência energética é consumo de energia por unidade de produto. Matriz energética é a proporção entre as diversas fontes energéticas. E do ponto de vista climático, o que importa não são as proporções, o que importa é a escala. Não importa se eu estou consumindo, se a minha matriz energética é 100% de fonte fóssil, 80%, 70% ou 2%. O que importa é o nível absoluto que esses percentuais representam. 50 anos atrás, praticamente 100% da matriz energética era fonte fóssil. Mas a gente consumia fonte fóssil, energia de fontes fósseis, em uma escala muito mais reduzida. Portanto, uma matriz energética mais limpa que a atual, né? Então, o ponto que eu estou querendo aqui destacar, sem poder desenvolver, é que, do ponto de vista que nos interessa, o que importa é a escala, e a escala do consumo de energia e a escala do consumo de energia a partir de fontes fósseis tem crescido, apesar de todos os esforços para realizar a tal da transição energética. Então, do ponto de vista empírico, há poucos, para não dizer nenhum, motivos para a gente ter confiança que essa transição seja realizável. Inclusive, eu vou dizer o seguinte: completada essa transição, o que a gente esperaria? Que virtualmente 100% da nossa demanda energética fosse atendida por fontes de baixa intensidade de emissão. Vou chamar aqui, para simplificar, de fontes renováveis. Beleza? Ok. Se a gente for depender hoje, da nossa capacidade hoje de gerar energia a partir das fontes renováveis, a gente seria capaz de atender uma demanda energética correspondente ao ano de 1950. Em termos per capita, por pessoa, a gente seria catapultado para um consumo energético, para um nível de consumo energético anterior ao ano de 1800. Então, tampouco as nossas proezas até aqui nos dão qualquer tipo de confiança de que a humanidade, tal como ela se encontra hoje, seria capaz de depender apenas das fontes renováveis. Nós ainda somos muito estruturalmente, profundamente, cronicamente dependentes de combustíveis fósseis. E aí, para fechar a tampa do caixão da inviabilidade, eu digo mais uma coisa: combustível fóssil não é só coisa, não é só coisa material que é fonte potencial de energia. Tem muito capital investido na prospecção e na extração desses combustíveis fósseis. Tem muito capital imobilizado em estruturas de longo tempo de vida útil, décadas de vida útil, de extração de petróleo, gás, carvão. Algo que o marxista sueco Andreas Malm chama de capital fóssil, de maneira muito apropriada, né? O que é o capital fóssil? É o capital cuja atuação econômica está umbilicalmente vinculada à atividade de prospecção e extração de combustíveis fósseis. Trata-se de um inimigo poderosíssimo. A transição energética, se bem-sucedida, se levada a cabo, implicaria a aniquilação do capital fóssil. Eu não estou dizendo isso num sentido de, implicaria a aniquilação do capital fóssil e isso seria ruim. Não, isso seria ótimo. A questão é, o capital fóssil não é um inimigo que vai se deixar matar facilmente. Muito menos dentro das regras do jogo que ele controla em grande medida, né? E aí não é só o capital fóssil, né? Vamos pensar aqui só para acrescentar a esse inimigo titânico um segundo inimigo titânico. O capital financeiro, ou o capital que circula
né, pelos canais de especulação e valorização financeira. Hoje, no tempo presente, circulam trilhões de dólares em ativos que são lastreados, ancorados, cuja existência depende de exploração futura de petróleo, gás e carvão. São ativos que têm, que têm realidade econômica no presente, mas que estão lastreados em exploração futura. Um eventual banimento da exploração desses combustíveis transformaria esses trilhões de dólares em ativos financeiros em pó instantaneamente. Então, quer dizer, falar seriamente de transição energética exige falar seriamente não apenas da necessidade de substituir fósseis por renováveis, o que não está acontecendo. O que está acontecendo é simplesmente um empilhamento dessas diversas fontes, né? As renováveis crescem, mas as fósseis também crescem. Mas falar seriamente de transição energética implica falar seriamente também da aniquilação do capital fóssil, do capital financeiro. E vamos lá, se é para falar disso, é para falar da aniquilação do capital. Né? E as proposições capitalófilas dessa agenda de transição, curiosamente, vão defender que as transições sejam avançadas nos parlamentos, né, elaborando leis melhores, fazendo leis melhores, regulando mais, controlando mais, o que é um negócio que beira o risível, né? É como você pretender fazer uma revolução hiper profunda que vai de encontro à lógica do sistema, conflita com a lógica do sistema, na casa do sistema. Né? E não só na casa do sistema, na casa do sistema controlada por aqueles que não têm interesse que as coisas avancem nesse sentido. E não só não tem interesse, como detém os meios de garantir que os interesses que prevalecem sejam os seus, né? Ou seja, detém os meios de bloquear de maneira, inclusive, relativamente fácil esse curso de transformações. Né? Então, o máximo que essa agenda poderia obter nesse registro por dentro da ordem são a diversificação da matriz, que é o que já vem acontecendo, e os ganhos de eficiência energética, que é o que já vem acontecendo. No entanto, sem as implicações ecológicas, climáticas que nos interessam. Então, eu vou caracterizar esse conjunto de respostas como o impossível insuficiente. Né? Então, é impossível porque não é viável, e se viável fosse, não seria suficiente, porque não basta a transição energética para dar conta desse grande complexo de desafios que aqui eu estou simplesmente pressupondo, mas que lá no encontro com o Luiz ele detalhou de maneira muito avassaladora, eu diria. Né? Então, para fechar essa discussão sobre as agendas, né, de transição, que eu falei que estão em disputa, agora vamos falar dos ecossocialistas, né, que eu acho que aqui a gente começa a, a, a entrar num terreno para o qual a gente pode convergir com mais facilidades. Então, os ecossocialistas, quando tratando seriamente dessa discussão das transições, vão facilmente perceber, apontar, destacar que as transições são necessárias, porém impossíveis. Né? Agora, a gente precisa qualificar esse impossível. Por que é impossível? Porque é tecnicamente impossível? Porque a realidade física não comporta? Não. Essas transições são impossíveis porque todas elas conflitam de maneira irremediável e curável com a lógica do capital. Enfim, todas elas implicariam a inviabilidade
da reprodução dessa sociedade, da continuidade dessa sociedade. Então, elas são impossíveis nessa sociedade, porque essa sociedade funciona sob determinados parâmetros de reprodução. Se a gente pensar em termos estritamente técnicos, ou seja, abstraindo do capital e da sua lógica e do seu metabolismo próprio, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente tem os meios para começar a fazer e a gente conhece a necessidade e a urgência de fazê-lo. Então, do ponto de vista técnico, quer dizer, o mundo físico não faz com que a transição seja impossível, mas o mundo social, sim, né? O mundo social, esse mundo social em que a gente vive, se reproduz de tal forma que os caminhos que nós precisamos percorrer são caminhos cronicamente bloqueados, né? Então, o que isso quer dizer? Isso significa que a gente precisa trazer para o alcance do possível aquilo que é hoje impossível. Se é que a gente pretende dar conta do que a gente precisa dar conta, a gente precisa transformar esse atualmente impossível em possível. E se o que faz essa agenda ser impossível são os parâmetros reprodutivos do capital, da sociedade capitalista, a gente traz esse impossível para o nosso alcance, abrindo um processo de ruptura, ou desatando um processo de ruptura histórica com essa sociedade. Apenas o irrompimento de um processo de ruptura revolucionária com essa sociedade colocaria ao nosso alcance a possibilidade de disputar as transições necessárias. Repara, eu não estou dizendo que a revolução é uma grande panaceia que resolve todos os males da humanidade. O que eu estou dizendo é que apenas o desatar, não é nem a conclusão do processo, apenas o desatar de um processo revolucionário coloca as vias necessárias ao alcance da disputa. Então, a gente ainda precisaria disputar as transições e vencer, digamos assim, a revolução na direção das transições necessárias. Não se trata de uma tarefa de pouca monta, mas é a revolução que coloca o suficiente ao nosso alcance, né? Então, até aqui a gente falou de respostas ou insuficientes e inúteis, ainda que possíveis, né, ou possível e insuficiente, e a gente falou de respostas impossíveis e insuficientes. A gente precisa de respostas possíveis, suficientes. Só que o suficiente está fora do nosso alcance, então a gente precisa trazê-lo para o nosso alcance, e apenas uma revolução é capaz de fazê-lo. O que significa dizer que, para os ecossocialistas, as transições ou a transição deve ser entendido como aquilo que tem curso em meio a um processo de ruptura revolucionária com a sociedade capitalista e não antes dele. Toda vez que a gente supõe, imagina ou é seduzido pela ideia de que a transição é realizável dentro da sociedade capitalista, a gente está caindo debaixo das asas, ainda que não queira, do capitalismo verde, porque a gente está supondo que é possível equacionar uma série de questões hiperprofundas ainda sob a ordem do capital. E eu lamento informar, as tragédias atuais e as futuras são o melhor que o capitalismo tem a oferecer para a gente. Não existe um capitalismo melhor que esse, por mais que nós sejamos tentados, no presente, a disputar capitalismos melhores. Não existe capitalismo melhor que esse. Não só é um sistema vil, mas é um sistema senil, né? É um sistema que está avançando a passos largos, para usar termos usados aqui pelo marxista Mesaros, está caminhando a passos largos
rumo aos seus limites absolutos, né? Não à toa, nós vivemos já há muitas décadas em um estado crônico de crise, né? Algo que a literatura vem chamando de crise estrutural, né? Então, moral da história, na boca dos ecossocialistas, a agenda de transição, ela é uma agenda que pressupõe a via revolucionária, é uma agenda que só demonstra a sua possibilidade, a sua viabilidade em meio a um processo revolucionário. Agora, notem, eu disse que a revolução, da maneira como a gente está discutindo aqui, coloca o suficiente ao nosso alcance. Eu supus que as transições seriam possíveis, mas a gente precisa também se colocar a pergunta a respeito da possibilidade, né? As transições são possíveis ou ainda são possíveis? E aí eu posso enfrentar essa pergunta em duas vias, uma de corte mais político e uma de corte mais técnico. A de corte mais político envolve uma pergunta adicional. Quer dizer, se eu quero investigar a possibilidade desse tipo de transição de um ponto de vista da política, eu tenho que me perguntar como fazer política revolucionária, né? Enfim, é óbvio, né? Se impõe. Se eu estou me propondo essa pergunta a partir de uma conclusão que apenas um processo revolucionário desobstrui caminhos hoje bloqueados, eu preciso me perguntar como fazer política revolucionária. E aí o terreno é meio árido, porque, via de regra, os nossos camaradas, mesmo aqueles comprometidos, né, com, com o projeto de uma sociedade emancipada, os nossos camaradas muito frequentemente, não sempre, mas muito frequentemente, vão afirmar que a revolução é necessária, mas não existe uma revolução no horizonte, né? Bom, é disso que a gente precisa, mas quando a gente olha por aí para a realidade, não parece haver uma riqueza suficiente de condições para que esse processo venha a acontecer num prazo relativamente curto, que é o que a gente precisaria. Eu vou dizer, e eu vou só afirmar, porque essa seria uma outra lateralidade que me consumiria muito tempo, eu vou dizer que eu discordo dessa afirmação, tá certo? Mas eu vou trabalhar com ela, eu vou admitir essa afirmação. Eu vou dizer, bom, então não tem uma revolução no horizonte. Vamos admitir isso. Isso não implica a impossibilidade de fazer política revolucionária. Num cenário árido como esse, o que seria a política revolucionária? Ora, se nós precisamos de uma revolução e as condições não estão aí, então a tarefa número 0 da política revolucionária é fustigar essas condições, é tentar reunir forças para constituir essas condições, com intencionalidade, com método, né? Com determinação, diligente, etc., né? Então, admitir, eu acho que é uma admissão equivocada, mas admitir que não há uma revolução no horizonte não implica que a gente tenha que dissolver os nossos esforços nas demandas urgentes do presente, né? Ou no que é possível no presente. E eu diria por 3 motivos. O primeiro deles é o seguinte: quase que por definição, o campo revolucionário tende a ser minoritário, né? Quer dizer, os números do campo revolucionário tendem a experimentar uma explosão acelerada já em meio ao processo insurrecional, né? Quer dizer, enquanto a ordem está de pé,
os subversivos tendem a ser marginais, né? Que tendem a ser minoritários, marginais. Então, as forças populares, digamos assim, de maneira espontânea, natural, espontânea, tendem a estar, via de regra, mais concentradas, espontaneamente, naturalmente mais concentradas nas pautas urgentes do cotidiano. O que eu estou querendo apontar aqui? É quase que garantido que haverá esforços mobilizados para essas urgências do cotidiano. Tá? O segundo motivo pelo qual os nossos esforços não devem, enquanto política revolucionária, não devem se dissolver no possível imediato, nas urgências do cotidiano, é que jamais haverá um momento em que as urgências do cotidiano estarão todas equacionadas e aí sim a gente poderá pensar em superar essa sociedade. Nunca vai ter esse momento, tá certo? Então, aquilo que a gente enfrenta recorrentemente nos espaços de militância, né? Aquela objeção, você está falando de revolução, mas você não está pensando que tem gente passando fome, tem gente desabrigada, tem gente sem atendimento digno de saúde, tem gente sem acesso a uma educação de qualidade, etc, etc. Sim, tem tudo isso, tá certo? Não vai chegar um momento em que tudo isso estará equacionado enfim, nós estaremos liberados para fazer política revolucionária. E o terceiro motivo é que o possível imediato, por tudo que eu falei antes de agora, é cronicamente insuficiente, né? Então, se a gente limita e circunscreve o espaço das nossas ambições o horizonte da nossa atuação e da mobilização ao que é hoje possível, a gente está restringindo a nossa atuação a um crônico insuficiente, o que significa dizer que a gente estará ainda caminhando, por mais que nos entreguemos, por mais que nos dediquemos, por mais que obtenhamos pequenas vitórias aqui e acolá, a gente continuará caminhando na direção que temos caminhado até aqui, que é aquela direção muito ruim, muito catastrófica, muito apocalíptica, que o Luiz pintou para vocês, de maneira muito rigorosa e fartamente fundamentada. Tá certo? Então, tudo isso posto, a gente poderia ser levado a concluir que a política revolucionária, então, envolveria pensar novas formas de luta, né, ou elaborar novas formas de, enfim, reinventar a roda, digamos assim. E aí talvez eu surpreenda vocês dizendo que não, né, até porque a gente raramente, para não dizer nunca, tem a alternativa ou a liberdade de selecionar as nossas batalhas, né? De selecionar as nossas lutas. Na verdade, o que acontece é que a realidade, por muito tempo social, mas agora social e natural, a realidade nos assedia constantemente com desafios, com questões que exigem de nós ação, né? Ação consciente, ação intencional, exige de nós lutas. Então não se trata de abandonar os terrenos, os espaços das lutas cotidianas, das urgências do cotidiano. Trata-se de integrar essas lutas de maneira revolucionária. E como nós poderíamos fazê-lo? Não nos circunscrevendo às ambições e aos objetivos mais imediatos dessa luta, dessas lutas, e sim as integrando com método para radicalizar as pessoas em luta. Enfim, se a gente conseguir concordar
que o desatar de um processo revolucionário é um primeiro passo necessário, a gente precisa, antes de qualquer coisa, que haja no seio da nossa classe uma fração radicalizada com capacidade e coesão suficiente para, quando aqui e acolá episódios insurrecionais pipocarem, ser capaz de dar uma direção a esses episódios. Ser capazes de disputar, né? Da direção talvez pareça voluntarista demais, né? Mas ser capaz de disputar os rumos desses episódios de revolta, desses episódios insurrecionais que estão sempre pipocando, tá certo? Aqui e acolá, de maneira relativamente espontânea. Então, lembrando que eu estou me perguntando aqui a respeito da viabilidade das transições, né? E, do ponto de vista político, isso levantou a pergunta de como fazer política revolucionária. Então, a possibilidade dessas transições, do ponto de vista de uma perspectiva, de uma reflexão política, reside na nossa capacidade de fazer política revolucionária, né? Existe uma ideia muito vulgar que política revolucionária é imediatamente pegar em armas, né? E aí, que é uma coisa, né? Quer dizer, o pegar em armas, né? O momento, digamos assim, de conflito civil, de guerra civil, é o momento mais agudo, né? Digamos assim, de um processo revolucionário. Antes disso, muita água tem que ter corrido no rio da política revolucionária, né? E nós temos falhado miseravelmente em atuar com método para radicalizar as pessoas em luta. E aí, para fechar, eu já estou falando há 1 hora, um pouco mais do que eu pretendia falar. Para fechar essa pergunta, vamos avaliá-la de um ponto de vista mais técnico. As transições são possíveis? E para isso, eu vou fazer uma suposição heróica para poder responder com segurança. Vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Eu afirmei, eu estou defendendo a ideia de que não só precisamos fazer uma revolução. Alguém abriu o microfone. Mas uma revolução vencida na direção correta. Tá? E, claro, acho que deve estar evidente para todo mundo, não é suficiente que esse processo revolucionário ocorra no Brasil e em nenhum lugar mais. O que ele ocorra, enfim, nos territórios XYZ em nenhum lugar mais. Né? A questão climática é efetivamente global e, mais do que nunca, se afirma a necessidade que a humanidade como um todo se emancipe do domínio, da lógica do capital. Né? Então, a suposição heróica é: imaginemos uma revolução súbita, total e bem-sucedida. Tá? Então, dormimos hoje no mundo capitalista e acordamos amanhã numa sociedade plenamente emancipada, comunista, no mundo inteiro. Tá? E aí, se tudo que eu falei estiver minimamente correto, amanhã estariam abertos para nós os caminhos para conduzir, implementar as transições necessárias. Dá tempo? A resposta é não. Não dá tempo. Tá? Por vários motivos. Primeiro, ainda que nessa suposição heróica o atrito de natureza social esteja abstraído, esteja eliminado, há atritos do ponto de vista material físico.
há reformulações extraordinárias de organização espacial da humanidade, da maneira como nós produzimos, da maneira como nós consumimos, da maneira como nós aproveitamos o potencial energético das coisas, que levam tempo, que levam anos, que levam décadas. E a gente estaria partindo de patamares muito ruins, muito baixos, enfim, de alcance, e teria que alcançar patamares elevadíssimos, né? O exemplo da energia acho que é um exemplo bastante paradigmático, bastante emblemático, né? Se a gente quisesse garantir um mesmo tipo de consumo per capita para a humanidade hoje, descarbonizado, a gente precisaria multiplicar por 6 a oferta primária de energia a partir das fontes renováveis. Tá? E só para que vocês tenham a dimensão da magnitude dessa tarefa, nos últimos 30 anos de política energética global, a gente não conseguiu nem multiplicar por 2. Tá? E a gente precisaria multiplicar por 6 em menos de 30 anos. E mesmo se a gente conseguisse fazer isso, o que garantiria para a gente alguma chance, embora muita gente já esteja, muitos climatologistas já estejam dizendo que essa chance sequer existe mais, mas supondo que ela ainda existe, a gente garantiria para a gente alguma chance de limitar o aquecimento a 1,5 acima do período base. Mesmo se a gente conseguir isso, a gente teria conseguido frear apenas o aquecimento. Mas frear o aquecimento não significa frear toda outra variedade de impactos que vem no rastro desse aquecimento até 1,5. Estacionando o aquecimento em 1,5, a gente estaria vivendo num mundo muito mais hostil e convulsivo do que a gente vive hoje. Um mundo possivelmente incapaz de sustentar a maneira como nós vivemos hoje. Em suma, nós já estamos em meio a um processo de colapso. Tanto pelo que já vem acontecendo, quanto pelos impactos que ainda virão a acontecer, mesmo se nós fizermos tudo certinho. Agora, se a gente for concordar com isso, e eu estou convencido que essa é a nossa realidade, a implicação deve ser fatalista, ou seja, concordar com isso, concluir isso, deve nos levar, a despeito de tudo que a gente acredita, de todo o nosso entendimento, de tudo que eu falei antes, deve nos levar ao derrotismo, ao imobilismo, já que está tudo perdido? E eu quero dizer que essa é uma reação até possível e compreensível em alguma medida, mas ela não é a única. E é uma maneira fácil de mostrar que ela não é a única e que ela não é em nenhuma medida desejável. Que é a seguinte: esse colapso ao qual eu me referi ainda não é um colapso visível do mundo cotidiano, da realidade cotidiana. Embora a gente esteja se aproximando a passos largos para esse colapso do cotidiano, do presente, né? Mas ele já é um colapso no sentido de uma destruição acelerada de futuros possíveis. Tá? Então, uma série de futuros que um dia a humanidade ambicionou, que um dia os comunistas do século XIX, os comunistas do século XX ambicionaram, que hoje já estão fora do rol de possibilidades.
São futuros que um dia tiveram no campo do possível, mas que foram destruídos pelo que fizemos até aqui, pelos processos que disparamos até aqui. Isso não significa dizer que entre os futuros ainda possíveis não haja aqueles pelos quais ainda vale a pena lutar. Tá? Eu acho que nenhum de nós poderia se dar o direito de se iludir com uma sociedade idílica, né, de pleno conforto para todos, ou de um comunismo de luxo totalmente automatizado, ou como quer que a gente imagine luxo, tá? Mesmo se a gente fizer todas as ponderações a respeito de qualitativo e quantitativo, etc, etc. Esses são futuros que um dia foram possíveis, mas que foram tornados impossíveis, tá? Mas entre os futuros ainda possíveis, ainda é possível, ainda podemos visualizar aqueles pelos quais ainda vale a pena lutar, tá certo? Aqueles pelos quais as rédeas do destino da humanidade se encontrem, em alguma medida, sob o controle popular, digamos assim, sob o controle da humanidade emancipada, e não sob o controle da lógica cega do capital. Né? Então, por esses futuros, até o fim valerá a pena lutar, valerá a pena mobilizar todos os nossos melhores esforços, e com um senso de urgência muito grande, porque, como eu disse, esses futuros possíveis estão sendo destruídos em ritmo acelerado. E segundo, entre esses futuros possíveis, há aqueles que, mais do que possíveis, são prováveis. E entre os prováveis, se nós não formos vitoriosos, entre os prováveis há futuros muito distópicos, há futuros muito sombrios. Tem aquele em que nós somos extintos, tá certo? Mas tem aqueles em que nós não somos extintos e vivemos o colapso, vivemos a catástrofe sob o domínio do capital. Nós rejeitamos esses futuros como futuros indesejáveis, mas essa rejeição precisa ser prática também. Precisa ser prática tanto no sentido de reunir o máximo de condições para evitá-los, quanto no sentido de reunir condições de, caso eles não sejam evitados, nós estejamos preparados para eles. E aí a ideia de política revolucionária como também uma política de preparação entra em cena aí. E trata-se de um princípio muito fortemente leninista, tá certo? A ideia de preparação. Para fechar, acho que mais 5 minutinhos eu consigo fechar. Nesse diapasão da preparação, desde o ano passado, mas ao longo desse ano nós vamos ser assediados por isso, nós já vamos ter uma primeira amostra grátis muito intensa desse tipo de futuro provável e indesejável. Por conta de um momento de aceleração, a ciência não sabe dizer ainda de maneira segura quais são as causas desse momento de aceleração e até mesmo se trata-se de uma aceleração momentânea, mas nós estamos vivendo um momento de aceleração do quadro de piora das condições naturais do planeta, que vão trazer, para ser muito sintético, ao longo desse ano, calor extremo, calamidades intensificadas e fome. Os nossos padrões correntes de atuação e de intervenção na realidade são e serão, se continuarem como estão, insuficientes para lidar com esses desafios.
Então, o conjunto desse entendimento que eu procurei trazer aqui para vocês de maneira panorâmica, mas espero compreensível, nos diz, ou nos leva a concluir que a constituição de uma capacidade mais elevada de organização e de mobilização, essa é uma constituição que precisa ser avançada de maneira urgente, urgentíssima. É isso, acho que vale encerrar com isso, Renato.